noite, pessoal do canal Pé de Moleque, tudo bem? Então, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo do canal, né? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alexandre Valverde. Eu tenho também uma página no Facebook e no Instagram, que vai estar aparecendo aqui, não sei direito. Então aproveita, dá uma curtida lá que vocês vão poder ter acesso também a outras dicas que eu dou, além dos vídeos que eu vou postar semanalmente aqui no nosso canal do YouTube. Legal? Bom, o tema de hoje é febre. Então se você é mãe, pai, avó, avô ou cuida de alguma criança, esse vídeo é para você. Então, febre, claro, é uma coisa muito comum da gente ver, né? Todo mundo em algum momento da vida vai passar por isso e com os nossos filhos não é diferente. Eu também sou pai de um garotinho de 4 anos, quase, tem 3 anos e 9 meses, então eu também já passei por essa barra algumas vezes. Então, para começar o nosso vídeo de hoje, é importante vocês saberem o que é febre, porque muita gente não sabe como diagnosticar a febre, quanto é a temperatura que mostra para a gente que a criança está com febre. A temperatura que indica que a pessoa está com febre é 37,8 graus. Portanto, se o seu filho está com 37,8 ou mais de temperatura, ele está com febre. E febre alta, que a gente vai comentar daqui a pouco também, 39 ou acima é considerado febre alta. Portanto, pessoal, essas noções de conceito de febre são importantes para vocês saberem que o seu filho tem ou não febre. Beleza, então o que é fundamental para a gente estar descobrindo, né, que o nosso filho está com febre? Ah, ele está quentinho. Não façam isso. Não bota a mão no seu filho e tenta diagnosticar a febre dele pela mão. Use o termômetro, porque existem coisas que fazem com que o nosso filho fique quentinho que não são febre. Um exemplo é a hipertermia. Se o nosso filho estiver com uma roupa ou coberto, em alguma situação em que ele esteja recebendo calor em excesso, ele vai ficar com a temperatura corporal aumentada sem estar necessariamente com febre. Legal? Então, é fundamental que vocês saibam diferenciar a hipertermia, da febre. Tenham sempre um termômetro em casa para medir a temperatura dos pequenos. Legal? Bom, passado isso, a gente já sabe o que é febre. Quando que a gente tem que se preocupar com a febre, né? Em primeiro lugar, a febre é um sinal de que o nosso organismo está reagindo a alguma coisa. Essa alguma coisa nas crianças quase sempre é sinal de alguma infecção. As infecções acontecem quando a criança tem contato com algum vírus ou com alguma bactéria. Os vírus são muito mais frequentes que as bactérias, né? Então, quando a criança entra em contato com vírus ou bactérias, eles podem vir a desenvolver uma doença, uma gripe, uma infecção de garganta, uma inflamação no ouvido, enfim, N doenças possíveis. E a partir deste momento, né, nós devemos observar, né, alguns sinais, né, relacionados à febre para saber se aquilo é uma coisa que a gente deve levar a criança na emergência, se é uma situação que dá para a gente marcar consulta com o pediatra da criança para daqui a 2 dias, por exemplo. Legal? Então, como eu falei, a febre é uma resposta do nosso organismo a alguma coisa. Portanto, a febre é ruim? Não, a febre não é ruim. A febre é a nossa defesa agindo contra um mecanismo agressor. Portanto, a febre não necessariamente é ruim, nem sempre ela precisa ser tratada. Então, quando que eu tenho que correr numa emergência? Você vai correr numa emergência, em primeiro lugar, se o seu filho tem até 3 meses de idade. Recém-nascidos, que são os bebês de até 28 dias, ou bebês de até 3 meses, devem sempre ser avaliados. Não necessariamente o bebê maior, né? O recém-nascido imediatamente. O bebê maior, você pode esperar um pouquinho, talvez até o dia seguinte, mas o ideal é que ele seja avaliado com uma certa rapidez. Tirando essa idade de até 3 meses, existem alguns outros fatores que a gente observa,
para saber se a criança deve ir numa emergência, se ela vai marcar consulta com o médico dela, ou até mesmo se você vai segurar um pouquinho em casa a barra e ver até onde que isso aí vai, né? A grande maioria das infecções que a gente pega, elas não são graves, elas têm uma duração curta e a febre dificilmente vai passar aí de 2 a 5 dias, né? Então, assim, se o seu filho tem uma febre alta, portanto uma febre maior de 39 graus Celsius, essa é uma situação em que você pode levar ao serviço de pronto-socorro para que ele seja examinado e possa ser investigado o que está causando uma reação tão forte do organismo dele. Além disso, alguns outros sintomas, né, falam a favor de alguma coisa um pouco mais séria e a gente não deve esperar para ver. Um exemplo disso é falta de ar. Se você tem um filho pequeno, que a barriguinha está entrando, ou seja, ele está usando o músculo da barriga para ajudar a respirar, está com falta de ar, você deve procurar um atendimento médico de emergência. Se o seu filho está vomitando sem parar, você não consegue oferecer nada de líquido para ele, que até a água ele vomita, essa é uma situação que você precisa ir numa emergência. Se ele tem crise convulsiva durante a febre, é bom você levar numa emergência. Manchas vermelhas ou arroxeadas pelo corpo também são uma indicação de você levar. Dor abdominal muito forte é uma indicação de você levar à emergência. Dificuldade para urinar, dor, ardência, é interessante levar numa emergência também quando é acompanhada de febre, ok? E nas outras situações, meu filho não está com febre alta, ele está com alguns sintomas de gripe, tosse, catarro, isso não é uma emergência, né? Você consegue controlar a febre com remédio em casa, beleza, marca uma consulta com seu pediatra de confiança e leva o seu filho para ser examinado, para ver direitinho se tem alguma coisa de importante, né? Porque a febre, eu não sei se vocês perceberam até aqui, mas ela não necessariamente é uma coisa grave, uma coisa urgente, uma coisa muito importante, tá? Ela é apenas uma peça do quebra-cabeça que o médico usa para diagnosticar qual é o problema que está havendo com o seu filho. Então, não se assuste, trata a febre, observa os sintomas que vão estar associados à febre, se for algum desses que eu te falei, ou se a criança estiver muito caidinha, né? Uma coisa importante também que eu não mencionei ainda, o bebê muito irritado ou muito sonolento tem que ser avaliado, é emergência também. Então, se o seu filho está ao longo do dia extremamente irritado, associado à febre, ou extremamente sonolento, é bom ele ser avaliado também. Legal? Então, gente, sabendo agora quando é que a gente deve se preocupar e quando que a gente não precisa se preocupar, seria legal também a gente dar uma passada numa situação muito comum. As pessoas ficam falando, será que é do dente? Será que é porque a mãe saiu de casa e ele está sentindo falta da mãe, está sentindo falta do pai? Ou ele quer um brinquedo? Não, pessoal, não é disso. A criança tem muita febre nos primeiros anos de vida porque o sistema imunológico dela, naturalmente, não é muito desenvolvido, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprimorando conforme a gente vai crescendo. Então, é claro que o seu filho vai ter febre muitas vezes, porque qualquer vírus ou bactéria que ele entrar em contato, a chance dele adoecer é grande. Então, não é febre do dente, não é febre porque está com saudade de alguém ou quer alguma coisa, legal? É algum agente infeccioso, um vírus ou uma bactéria que ele entrou em contato. Outro ponto importante, vamos começar a falar sobre o tratamento de febre. E vocês vão observar no meu vídeo que o tratamento de febre é feito com antitérmico. Ponto. Antibiótico não é tratamento de febre. Antibiótico é um medicamento que só deve ser usado quando o médico examina o seu filho e ele acha que existe a possibilidade da infecção ser causada por bactérias. Vírus não morre com antibiótico. Não fica falando para o seu pediatra que com antibiótico ele vai melhorar mais rápido, porque isso não existe. O vírus ele é morto pelo nosso organismo, na grande maioria das vezes. Não há necessidade de antibiótico. Nenhum vírus morre com nenhum antibiótico.
Então, não fique falando para o pediatra passar antibiótico, ele vai saber quando é que precisa ou não, legal? Então, o remédio eu já falei, a gente trata a febre com antitérmico, que são basicamente para criança 3, a dipirona, o paracetamol e o ibuprofeno. Eu não vou falar nomes comerciais nunca nos vídeos, tá bom? Então esses são os nomes genéricos das 3 classes de remédio, basicamente, que a gente usa para tratar a criança com febre. Não há outros remédios, então não inventa. Procura o seu médico se você tiver dúvidas, legal? E o que eu tenho para fazer além dos remédios? Compressa com álcool é bom? Banho com álcool? Não, não é bom e traz risco ao seu filho. O álcool, quando ele é inalado, ele pode trazer complicações. Não é indicado usar em caso de febre álcool para nada, nem no banho, nem na compressa, ok? A indicação do que você pode fazer é dar um banho no seu filho, que ele deve ser morno ou mais para frio, né? Não gelado e nem quente, ok? Esses banhos, eles de preferência devem ser um pouquinho mais duradouros, em torno aí de 15 a 20 minutos. E é somente o banho e colocar roupas frescas. Procure colocar roupas leves no seu filho para facilitar a perda de calor pela pele. Mantenha o ambiente fresco, nem que você use ar-condicionado nos dias mais quentes ou ventilador. Use métodos para você tornar o ambiente mais fresco, o mais fresco possível, para que o seu filho libere um pouco do calor que ele está no corpo. Legal? Lembrando, né, que o antitérmico ele não precisa ser usado com menos de 38 graus Celsius, porque, como eu falei, a febre não é uma coisa ruim, é a nossa resposta às infecções que a gente teve contato. Bom, para finalizar o nosso vídeo com chave de ouro, uma coisa que eu sei que é do interesse de toda mãe, todo pai, a coisa que mais apavora a família da criança com febre é a convulsão febril. Então, a gente vai falar rapidinho sobre isso, tá bom, pessoal? Primeira coisa e a mais importante, a fundamental sobre a convulsão febril é vocês saberem que não é qualquer criança que apresenta convulsão quando tem febre. Não adianta, não é relacionado ao grau da febre. As pessoas acham que, se meu filho tiver 40 ou 41 de febre, ele vai convulsionar. Isto não é verdade. A convulsão febril, ela tem característica familiar. A criança que faz convulsão com febre, ela tem história na família, materna ou paterna, de pessoas que convulsionavam quando faziam febre. Essa febre nem precisa ser alta. 38 ou até um pouquinho mais é suficiente para que a criança que tem predisposição faça convulsão febril, tá bom? Só que a imensa maioria das crianças não tem a predisposição a convulsionar. Portanto, seu filho, caso não tenha história na família, ele vai fazer 40, 41 graus e não vai convulsionar jamais. Legal? Se o seu filho tem história na família, por parte de mãe ou de pai, aí sim, quando estiver próximo dos 38 graus Celsius, é bom fazer a medicação, fazer as medidas que eu orientei a vocês antes no vídeo, para a gente evitar que ele suba muito a temperatura e venha a apresentar as convulsões febris. Então, para as mães das crianças que têm história na família de convulsão febril ou que já tiveram algum episódio de convulsão febril, essa condição é benigna, ela desaparece até os 5 anos de idade e não deixa sequela, ok? É importante lembrar a vocês que a convulsão febril ela acontece especificamente nesta faixa etária até os 5 anos e ela só acontece quando a criança tem febre. Portanto, se o seu filho já convulsionou com febre, mas ele fez um episódio de convulsão sem febre, você deve procurar um neurologista pediátrico para avaliar o seu filho, certo? E se o seu filho já passou dos 5 anos e ainda faz convulsão, mesmo que ele tenha febre, é importante também procurar um neurologista, ok? Fora isso, é manter o acompanhamento pediátrico normal da criança e aguardar que, como eu falei, né, quando ele atinge a idade de 5 anos, ele não faz mais esses episódios, nem mesmo quando ele faz febre alta, ok? Então, resumindo a história, se o seu filho tem essa história na família,
ou se ele já apresentou a convulsão, isso depois de uma certa idade vai passar. Se o seu filho não tem história familiar, ele não vai ter, não importa o grau de febre que ele faz. Legal, pessoal? Para finalizar, eu gostaria de convidar vocês mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal para receber as nossas atualizações e também a assistir o nosso próximo vídeo da semana que vem, que vai ser sobre uma doença de rins. Eu também sou nefrologista infantil e a doença é a síndrome nefrótica. Portanto, se você tem um filho ou alguma criança na família com essa síndrome, ou se você nem sabe o que é essa síndrome, assista o vídeo da semana que vem. Legal? Um beijo grande para vocês, obrigado aí mais uma vez por essa audiência, por estarem acompanhando os nossos vídeos desde a página do Facebook, agora também no YouTube, e até a próxima.